me encontrou entrando no elevador e veio com ameaça, então nós vamos publicizar as discussões da casa? Claro que iremos. Nós fizemos a representação, vamos entregar essa representação ao Conselho de Ética da casa. E o representado no Conselho de Ética é justamente quem denuncia esse crime. Porque ela disse, isso não se trata de uma invasão. Eu acho que essa discussão poderia nem ser feita por mim, nem pela deputada Ana. Quem deve participar dessa discussão, acho que tem que ser o proprietário dessa casa. Eu falo em ocupação como única forma de denúncia. E a senhora, eu estou com a palavra, deputada. Senhora deputada, o deputado Gus Zacarias está com a palavra, vai aguardar a comunicação. Além de me interpelar pelos corredores e elevadores da casa, ainda quer me interromper aqui. Disse que estava em vários mandatos, então tem que dar uma olhada no regimento e ver que não pode interromper o coleguinha quando ele está falando, né? Já não basta ficar passando pano para quem invade propriedade, né, deputada? Naquele momento, e por coincidência de toda semana, eu fui atender também as mulheres do movimento Olga Benário, na cidade de Campinas, por ocasião de um pedido de socorro. Eu atendi meu telefone perto de meia-noite e soube que as mulheres haviam ocupado um prédio que estava em condições deploráveis ali na Rua Delfino Sintra, em Campinas, e me comprometi a estar com essas mulheres no outro dia para saber do que se tratava, qual era a situação. E lá estando eu fiquei chocada porque, inclusive, lembrei de minha juventude quando nós lutávamos por terra, por pão, por emprego. Foi comovente porque encontrei uma professora de 24 anos, eu tenho uma filha do meio que tem 23 anos, vi a situação do imóvel, vi que não havia torneira, não havia cano, porque tudo isso havia sido retirado durante o período em que o imóvel ficou desocupado. Eu perguntei o porquê daquele imóvel. Falei, por que vocês ocuparam aqui? Porque eu não conhecia, na minha ignorância, eu não conhecia o movimento Olga Benário. Conheço sim a história de Olga Benário e admiro muito e me inspiro muito em tudo que foi Olga Benário para o nosso país, para o país de origem dela e no combate à desumanização dos campos de concentrações nazistas. E lá soube que aquele local, outrora, foi um local, não um local de moradia de pessoas em situação de rua, mas um local que era utilizado como banheiro. E que eles tiveram muito trabalho para limpar. Eu vim a essa tribuna e falei desse movimento e fui porque um ex-deputado, Arthur Duval, esteve no local e tentou incitar a violência no local. Inclusive, a polícia militar foi até lá para dar segurança às mulheres e meninas que haviam ocupado o local. Logo em seguida, fui interpelada pelo deputado Guto, que estava aqui no plenário, e que falou que eu estava, que naquele momento que ele era contra a invasão. Enfim, ele fez uma réplica do microfone de Apasto, uma comunicação. Eu fui mencionada, eu o interpelei e disse novamente, não se trata de uma invasão, ninguém quer ficar com aquele local. O que as mulheres do movimento Olga Benário estão reivindicando é um lugar para atendimento às mulheres vítimas de violência do interior do estado de São Paulo, tendo em vista que um centro de referência e atenção à mulher vítima de violência na cidade de Campinas não dá conta nem da população de mais de 1.300.000 habitantes, e tampouco as duas delegacias, as duas DDMs, sendo que uma só funciona 24 horas, dá conta da demanda da cidade de Campinas com a parca estrutura que hoje tem. Mesmo assim, o deputado Guto, aqui, ele foi para as redes sociais e colocou a sua fala no microfone, tarjou os vídeos e disse que essa deputada incitava invasões e disse mais. Ele disse que essa deputada defende criminosos, grupo criminoso, na Lesp sendo defendido aqui dentro. Bem, eu não costumo agir de cabeça quente, porque de cabeça quente você faz muita bobagem. E de longe eu estou aqui para incitar a violência. Mas eu acredito que esta casa não pode aceitar o que está sendo debatido lá em Brasília, que são as fake news, que ela vire uma rotina aqui dentro. Muito embora nós tenhamos deputados, deputadas, inclusive senadores, nós tenhamos hoje, o que é a normalidade, pessoas que são eleitas pelas redes sociais, por defender um pensamento ou outro pensamento. Isso pode acontecer. Mas essa casa não pode aceitar de nenhuma parte, de nenhum deputado ou uma deputada, que a comunicação dessa casa seja feita por fake news, usando desse expediente. Então eu quero comunicar aqui hoje, inclusive, que depois de pensar muito, nós já fizemos a representação, vamos entregar essa representação ao Conselho de Ética da Casa e vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento porque o intuito, e aqui eu quero falar agora como mulher que defende as mulheres, no mínimo desde 1986, quando tomei a noção da desigualdade que nós vivemos no nosso país, entre as muitas desigualdades. Mas o fato é que hoje nós temos 25 mulheres aqui nessa casa. Nós somos 26% desse parlamento. E é muito difícil conviver com uma realidade até outrora praticamente impossível.
Então, até o nosso regimento precisa ser modificado. Nós precisamos de incluir até para aprender uma cultura nova. Saber o que é LGBTfobia, saber o que é homofobia, saber o que é misoginia política, saber usar as redes sociais, saber o que é fake news e saber que isso é crime. E nós precisamos aqui, como lideranças, homens ou mulheres, nós precisamos saber que aqui nós precisamos prestar um bom trabalho. E se alguém aqui é contra a ocupação para denunciar o que acontece, os movimentos sociais do nosso país, eles são legítimos, eles são legais, e inclusive eu atesto aqui que quem guardou a segurança das mulheres que ocuparam o prédio que estava abandonado na rua Delfino Sintra foi a Polícia Militar. Ele precisou dar segurança a elas. E eu vou continuar dando todo o meu apoio até que a Prefeitura de Campinas e todas as autoridades olhem e escutem. Senhor presidente, fazer uma breve comunicação enquanto o deputado se dirige à tribuna. Claro, prossiga. Eu queria começar primeiro parabenizando a deputada Ana por finalmente ter a coragem de subir na tribuna para poder me citar, né? Já que a última vez que ela resolveu falar comigo foi ontem, na noite de ontem, depois da votação, depois da discussão do projeto de ontem, onde ela me encontrou entrando no elevador e veio com ameaça, dizendo, então nós vamos publicizar as discussões da casa? Claro que iremos. Se tem a coragem de ir até uma invasão, tem que ter a coragem de defender essa invasão no plenário da casa. Se tem a coragem de subir no plenário da casa para defender o direito de um parlamentar ir numa invasão, tem que ter a coragem de poder postar esse discurso nas redes sociais. Eu não tenho vergonha, deputada Ana, de nenhum discurso que eu fiz aqui, então eu vou postar inclusive esse, porque está sendo transmitido pela TV Alesp. Qual é o problema de publicizar uma discussão aqui para casa e levar para cada vez mais pessoas o que é discutido na casa do povo? Sobre a minha representação na Comissão de Ética, assim, espero que o Conselho de Ética tenha parcimônia para gerir com isso e fico muito surpreso. Ou seja, tem uma parlamentar, vai até uma invasão de propriedade. Eu vou lá e critico essa parlamentar por ter ido até uma invasão de propriedade, ou seja, um crime, e o representado no Conselho de Ética é justamente quem denuncia esse crime, porque ela disse, isso não se trata de uma invasão. Eu acho que essa discussão poderia nem ser feita por mim, nem pela deputada Ana. Quem deve participar dessa discussão, acho que tem que ser o proprietário dessa casa, porque ele fez um vídeo dizendo, olha galera, essa propriedade que é minha, que tem todos os meus impostos pagos em dia, foi invadido por esse coletivo. Se esse coletivo tem a intenção de debater a questão da violência contra as mulheres, que eu sou favorável a essa discussão, que se debata, mas não invadindo a casa de alguém. Não faz o menor sentido que um parlamentar que tem que estar aqui nessa casa para defender a lei, para defender a Constituição, seja estadual, seja federal, vai simplesmente numa invasão e pactue com algo que é um crime. Invasão de propriedade é um crime, e eu acho que a função dos parlamentares, tenho certeza que a função de todos os parlamentares, seja os mais à esquerda, seja os mais ao centro, seja os mais à direita, é de defender justamente a legislação e justamente o cidadão que paga os seus impostos em dia e não em quem faz invasão de propriedade. Se vai ter parlamentar nessa casa que vai defender MST, que vai defender criminoso, que vai defender organização criminosa, que vai defender invasão de propriedade, tem que ter parlamentar também aqui nessa casa, senhor presidente, que vai defender a legislação, que vai defender o cidadão justamente que paga os seus impostos em dia. E dizer, não é uma invasão, tem vídeo do proprietário da casa dizendo, a minha propriedade, que eu pago todos os meus impostos em dia, foi invadida. E aí, nós vemos uma parlamentar indo até a propriedade para defender quem, senhor presidente? Quem paga os impostos estaduais em dia ou para defender quem fez invasão a troco de nada? Para defender os invasores. Então, tá feita a denúncia, faz parte do direito da parlamentar. Eu não vou representar ela, eu acho que tem que estar tudo no campo de debate e acho, obviamente, lamentável e peço à Comissão de Ética, o Conselho de Ética, tenha parcimônia nesse caso. Obrigado, presidente. Deputado, eu já fui vereadora por 2 anos, deputada estadual nessa casa por 8, e fiquei em Brasília 4 anos, e não deixei de trabalhar durante todo esse tempo. Fui para o Partido dos Trabalhadores em 1983 e fui candidata só em 2004. Eu vou lhe dizer uma coisa, deputado, com todo o respeito, a gente cresce muito com o passar dos anos, cresce muito. Quando o senhor fala em invasão ilegal, e eu ouço as meninas dizerem, e eu pergunto, por que vocês ocuparam aqui? Eu falo em ocupação como única forma de denúncia. Eu espero que o senhor nunca precise viver o que as mulheres que estão sendo atendidas naquela casa vivem. Eu espero realmente. Quanto a dar publicidade e a ter coragem, eu falei no início e torno a repetir. Vocês não, nenhum deputado, nenhuma deputada vai me ver
revidando imediatamente algo que foi feito. Porque a prudência é boa. Aqui nós precisamos aprender a nos respeitar. E quero esclarecer que ontem, me dirigindo, e quero colocar isso na comissão de ética quando for necessário, e acho até que o senhor deveria sim me representar. Vai ser uma ótima oportunidade de discutir nossos papéis. Não é o senhor que tem que achar o que eu devo ou não devo fazer. A minha competência e a tua competência está escrita. Por isso que eu penso que essa casa precisa de mudar o seu regimento e nós precisamos de colocar muito claro, inclusive para aprendermos uma nova cultura, o que é fake news, o que é crime de misoginia na política, o que é homofobia, o que é LGBTfobia, porque são coisas novas e nós precisamos estar abertos a aprender. E por ocasião o senhor me cumprimentou e perguntou, tudo bem? Eu falei, não. E aquela publicação? O senhor lembra o que o senhor falou? Tem gravação dentro do elevador. Aliás, tinha uma pessoa junta. Então eu peço ao senhor que se contenha, porque coragem e prudência andam juntas e eu não vou lhe desferir, nem lhe agredir como vejo agressões aqui e risos aqui embaixo. Eu vou continuar lhe tratando como urbanidade e é desta forma que eu vou exigir aqui ou em qualquer outro lugar que eu seja tratada por qualquer parlamentar, inclusive o senhor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor deputado. Vou fazer uma breve comunicação. Prossiga. Obrigado. A deputada Ana disse que eu fiz fake news, presidente. Eu queria perguntar para a deputada Ana qual fake news tem naquele vídeo, sendo que é uma gravação da própria TV Alesp. Porque a senhora não participou de uma invasão. A senhora estava lá e está confirmando, inclusive no plenário, que estava lá. Qual fake news? Que aquela invasão é uma invasão? O próprio proprietário falou que é uma invasão. Da senhora disse, não, mas não se trata de uma invasão, foi uma ocupação. Deputada Ana, você pode chamar de invasão, de ocupação, de excursão, de Copa do Mundo da invasão de propriedade. Eu só me importo com o que aquele proprietário chamou. Ele chamou de invasão de propriedade. Se ele falou que aquilo é uma invasão de propriedade, aquilo é uma invasão de propriedade, já que ele está sendo impedido de entrar lá e tem pessoas ocupando ou invadindo a propriedade dele. E dizer, presidente, é com muito espanto que eu vejo essa representação do Conselho de Ética, acredito que não vai avançar. Parabenizar mais uma vez a deputada Ana por finalmente ter a coragem de subir na tribuna e falar sobre esse tema, ao invés de tentar ficar me interpelando pelos corredores e elevadores da casa. Deputado, e a senhora, chega de eu falar, estou com a palavra, deputada. Eu estou com a o palavra. senhor interrompeu minha palavra o tempo todo a última vez, deputado. Seja gentil deputada, e íntegro. o deputado Gus Zacarias está com a palavra, vai aguardar a comunicação. O senhor me dê a palavra, por favor, já que estou sendo mencionado. Além de me interpelar pelos corredores e elevadores da casa, ainda quer me interromper aqui. Disse que estava em vários mandatos, então tem que dar uma olhada no regimento e ver que não pode interromper o coleguinha quando ele está falando, né? Já não basta ficar passando pano para quem invade propriedade, né, deputada? E dizer, presidente, que essa Assembleia tem que ter uma posição muito firme contra algumas posições que a sociedade está relativizando. As palavras estão perdendo valor e as pessoas estão relativizando alguns conceitos e alguns valores que a sociedade tem que ter. Toda vez que alguém subir na tribuna para dizer que bandido é vítima da sociedade, tem que ter alguém para defender a polícia militar, sim. Toda vez que alguém subir na tribuna para dizer que o MST é algo muito importante para a sociedade, tem que ter alguém para defender o agronegócio, sim. E toda vez que uma deputada ou um deputado subir nessa tribuna para dizer que invasão de propriedade não é ocupação, que tem que ter alguém para trazer não só o conceito de propriedade privada, mas sim a palavra do próprio proprietário que está lá clamando pelo poder público que retome a propriedade que é dele. Mas não, temos aqui uma deputada que prefere ir até essa invasão para dar voz aos invasores.